Era uma tarde abafada quando recebi a mensagem que mudaria minha vida. Precisamos conversar, dizia o texto do meu pai, simples, direto e carregado de uma estranheza que fez meu estômago revirar. Desde a morte da minha mãe há 2 anos, nossa relação tinha sido tensa. Ele não demorou muito para encontrar consolo em outra mulher, algo que tentei aceitar, embora sentisse que era rápido demais. Contudo, jamais imaginei que as coisas chegariam a esse ponto. Quando cheguei à casa, notei que algo estava diferente. A porta da frente estava aberta, e havia caixas espalhadas pela sala. O cheiro de madeira polida misturado com o perfume característico de Laura parecia invadir todos os cantos, tornando a casa que um dia fora minha em algo estranho. Meu pai estava sentado no sofá, ao lado de Laura, sua nova esposa. Ela parecia desconfortável, mas não tanto quanto eu. Sente-se, Clara, disse meu pai, sem rodeios. Eu me sentei, mas já sabia que não seria uma conversa qualquer. Havia algo em seu tom que me fez engolir em seco. Ele tamborilava os dedos sobre o joelho, algo que fazia sempre que estava nervoso. Decidi algo importante, ele começou evitando meus olhos. Você sabe que esta casa é cheia de memórias da sua mãe, não é? Assenti. Essa casa era tudo o que eu tinha de concreto dela. Era o lugar onde ela me ensinou a dançar na sala de estar, onde assávamos bolos aos domingos e onde, nos momentos mais difíceis, ela me abraçava com uma ternura que parecia curar tudo. As risadas ecoavam pelas paredes, as memórias dos natais em família e das tardes preguiçosas no quintal. Mas a vida segue, ele continuou. E Laura é parte da minha vida agora. Decidi transferir a casa para o nome dela. Foi como se o chão tivesse desabado sob mim. O quê? Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Clara, não é algo contra você, ele tentou justificar. Eu quero proteger Laura. Ela precisa de estabilidade, de um lugar que seja dela. Você é jovem, tem um futuro brilhante pela frente. Pode se virar. Isso era da mamãe. Explode, incapaz de conter a indignação. Você não pode simplesmente dar a casa dela para outra pessoa, como se fosse descartável. Laura tentou intervir com a voz hesitante. Clara, eu não pedi isso. Foi uma decisão do seu pai. Não importa quem pediu. E interrompi, com lágrimas nos olhos. Você está destruindo o único lugar que me resta da minha mãe. A sala que um dia fora um refúgio parecia sufocante. Laura olhava para o chão, enquanto meu pai mantinha o olhar fixo em mim. Sua expressão misturava culpa e uma firmeza que eu não reconhecia. Ele estava irredutível. Os dias seguintes foram um borrão. Fiquei em choque, incapaz de aceitar o que estava acontecendo. Cada canto da casa parecia sussurrar o nome da minha mãe, e a ideia de deixar aquele lugar era como apagar parte da minha própria história. Meu pai parecia alheio ao meu sofrimento, justificando-se com frases como, é o melhor para todos. Mas para quem, afinal? Finalmente decidi que não podia deixar isso assim. Procurei um advogado, querendo entender meus direitos. Descobri que, como a casa estava apenas no nome do meu pai, ele tinha o direito legal de fazer o que quisesse com ela. Saber disso me deixou impotente. A justiça do papel nem sempre se alinha à moral. Entrei em contato com parentes da minha mãe, tentando buscar apoio. Alguns se solidarizaram, enquanto outros disseram que eu deveria aceitar a situação. Seu pai é um homem bom, Clara. Ele sabe o que está fazendo, disse uma tia. Mas eu não conseguia ver bondade em arrancar de mim o último elo com minha mãe. O dia da mudança chegou mais rápido do que eu esperava. Meu pai me deu um prazo para sair, como se eu fosse uma estranha. Não havia mais diálogo. Ele parecia determinado a seguir com seu plano, mesmo vendo meu sofrimento. Cada dia que passava aumentava a distância emocional entre nós, criando um abismo que nenhum de nós parecia capaz de atravessar. Quando finalmente deixei a casa, senti como se estivesse perdendo parte de mim mesma. Levei comigo apenas o que cabia em algumas caixas, mas deixei para trás pedaços do meu coração. O pequeno apartamento que consegui alugar era frio, vazio, e por mais que eu tentasse, ele não tinha o mesmo cheiro, a mesma alma que aquela casa carregava. Os meses que se seguiram foram desafiadores. Trabalhei duro para reconstruir minha vida, mas a dor de perder a casa da minha mãe nunca desapareceu completamente. Usei essa dor como combustível para seguir em frente, prometendo a mim mesma que um dia eu teria um lar que fosse verdadeiramente meu. Passei noites pensando no que poderia ter feito diferente. Talvez, se eu tivesse me aproximado mais de Laura, ela teria entendido minha dor. Ou quem sabe, se eu tivesse sido mais assertiva, meu pai reconsideraria sua decisão. Mas as suposições eram apenas armadilhas. A verdade é que o passado não muda, e o único caminho era seguir em frente. Essa experiência me transformou. Descobri forças que nunca imaginei ter. A solidão era esmagadora, mas também era libertadora.
Pela primeira vez eu estava construindo algo meu, mesmo que a um custo alto. Anos depois, comprei minha própria casa. Cada detalhe dela era escolhido com cuidado, carregando pedaços das memórias da minha mãe. As paredes tinham cores suaves que lembravam o antigo quarto dela. Plantas enfeitavam o quintal, como aquelas que cultivávamos juntas. Era um novo começo, mas também uma forma de honrar o que foi tirado de mim. A relação com meu pai nunca se recuperou totalmente. Ele tentou me procurar algumas vezes, mas não havia mais confiança. Para ele, era apenas uma decisão prática, para mim, era uma traição profunda. Hoje, olho para minha casa e vejo não apenas um abrigo, mas um símbolo de resiliência. Minha mãe vive em mim, em minhas escolhas e na minha força. E isso ninguém jamais poderia me tirar.